Olá, meu nome é Tatiana. Eu vou dar agora então sequência nas aulas de Técnica Dietética 2 sobre cogumelos e algas, sob orientação então da professora Vanuska e da professora Viviane Rufo. Os cogumelos então, embora os cogumelos eles são classificados como os vegetais, tecnicamente eles não são plantas, mas sim membros do reino dos fungos, né? Do reino fungi que a gente chama. Os cogumelos têm poucas calorias, têm quase pouca gordura e colesterol. Eles são ricos em proteínas, né? E uma proteína de alta qualidade, além de ser bastante fonte de fibras. Eles são ingredientes que romperam fronteiras culturais e físicas, né? E se estabeleceram em todas as cozinhas do mundo. Hoje em dia a gente tem cogumelos em todas as culinárias mundiais. Considerado um alimento caro e sofisticado para uns, aqui no Brasil mesmo ele é um alimento considerado sofisticado, né? Mas ele também faz parte do cotidiano de outro tipo de outra população. Por exemplo, lá na China, os chineses, por mais que eles sejam a, a camada mais pobre da população, eles têm o hábito de consumir cogumelos nas 3 refeições do dia. Os tipos de cogumelo, então, a gente tem o porcine, o cogumelo portobello, o Hinataki, o Paris, que é também o famoso cogumelo champignon, que é o que a gente mais consome aqui no Brasil, o shiitake, o shimeji e o eningui. Aqui, então, é um pouco da estrutura do cogumelo, né? Ele tem a parte do chapéu ou pilho, que é a parte mais importante do cogumelo, pois na sua superfície inferior encontramos o himênio, onde estão os esporos reprodutores da espécie, e a parte inferior do chapéu, com as lâminas, tubos ou poros, agulhas ou dentes, e pregas ou pseudolâminas. É ali onde sai, então, o sistema reprodutor do cogumelo. Lembrando também que a parte de higiene e limpeza do cogumelo tem que ser bem realizada aqui nessa parte inferior, que fica com bastante terra ali, né? O anel, então, quando existe, né, não é na realidade uma parte do pé, mas o resto de um véu que cobre a parte inferior do chapéu do cogumelo, no estado jovem. O chapéu, ao abrir-se, rompe o véu que pode ficar aderente ao pé, formando o anel. O pé ou estipe é o pé do cogumelo, que pode abrir de diferentes formas. A volva, que é o resto do véu que cobre a parte inferior do chapéu do cogumelo, no estado jovem, e quando ele se abre, ele rompe o véu, podendo ou não formar um anel, deixando uma volva que envolve a base do pé, e o micélio, que é o pé do cogumelo, então. O nome cogumelo refere-se à parte do corpo do fungo. Seu corpo frutífero forma por várias hifas que crescem para o alto e produzem esporos. Esses esporos são invisíveis a olho nu e se espalham com o vento, com a água ou até mesmo agarrados ao corpo de animais. A frutificação pertencente nesses fungos é a estrutura de reprodução sexuada e possui várias formas e cores. Então, aqui nessa imagem tem o ciclo da vida do cogumelo, que é ali onde eu falei na parte inferior do chapéu. Então, nas lamelas, elas soltam esporos macho e fêmea. Os esporos, eles criam redes, então, hifas, né? Elas se fundem e podem continuar a crescer e se procriar. Essas hifas, elas vão se desenvolver, então, e se formam uma complexa rede umicélio. Então, cada micélio vai desenvolver em um cogumelo para lançar novas redes e começar um novo ciclo onde surgem mais cogumelos. Eles são incapazes, então, de sintetizar matéria orgânica e são desprovidos de clorofila, o que impedem eles, então, de realizar fotossíntese. Aqui no Brasil, o local de maior produção de cogumelos é o estado de São Paulo. A gente tem essa concentração.
Então, como o cogumelo aqui no Brasil é um produto basicamente novo, assim, não, a, a inserção dele na culinária não é muito antiga, a gente ainda não tem regulamentação para alavancar esse setor, né, para se produzir ele com maior controle, assim. Então, por isso que ele é um produto tão caro aqui no Brasil, porque a gente consome ali do estado de São Paulo, e como ele não tem regulamentação, então não é disseminado esse cultivo, né? O consumo anual do cogumelo no Brasil é de 360 gramas por pessoa, então, em média de 360 gramas por pessoa durante um ano, né? É o consumo de cogumelo, é bem abaixo dos outros países, e uma quantidade bem inferior observada aos países europeus e asiáticos, onde o consumo anual costuma ultrapassar os 2,8 quilogramas por pessoa. No Brasil, a maior região, então, é no Alto do Tietê, em São Paulo, e geralmente realizado por famílias chinesas. Em São Paulo, ali é uma região de alta imigração, né? Imigrantes vieram para ali. As famílias chinesas que, então, eles trouxeram essas técnicas por muitas gerações sem conhecimento científico mais aprofundado. Aqui tem um desenho também, uma imagem do consumo anual por habitante em diferentes países. Na China, por exemplo, como trouxe ali em cima, a média anual é de 8 quilos por pessoa. Na Alemanha já cai para 4 quilos, na França para 2, na Itália para 1,3 quilos e no Brasil ali está 288 gramas nesse estudo da Embrapa, né? Então se aproxima bastante com as 360 gramas que trouxe ali em cima. Aqui eu trouxe então uns artigos sobre cogumelo. E antes de eu falar do artigo, então eu quero falar sobre a utilização deles na culinária, que depois eu vou trazer também para vocês, mas hoje em dia no Brasil aqui a gente consome bastante os cogumelos, o fungo, né, em risotos e massas, que é bastante conhecido aqui no Brasil, o champignon, né, que ele vem em conserva também, que a gente consome bastante, e os outros cogumelos, eles são mais consumidos de forma restrita, assim, mais por pessoas que conhecem mesmo. Os mais disseminados, assim, é o fungo e o champignon. Nessa revisão, eu trouxe, então, um estudo, uma revisão sistemática sobre os fatores que influenciam o consumo de cogumelos comestíveis e os produtos inovadores que contêm cogumelos. A gente sabe, né, que os cogumelos eles são atraentes pelo baixo teor calórico, alto teor de proteína de alta qualidade e baixos níveis de lipídios e propriedades terapêuticas. Além do produto que contém cogumelos, eles estão se destacando devido à necessidade mundial de diversificação das fontes de proteínas para atender a demanda global. A gente sabe que hoje em dia a gente tem uma necessidade de, de descobrir e de disseminar esse consumo de proteínas alternativas, né, para desafogar o consumo da proteína animal, por questão ambiental, por questão ética ou por questão de saúde também. Então essa revisão ela traz que ela faz a pergunta, né, que quais são os determinantes que levam os consumidores ao consumo e à compra dos cogumelos comestíveis e de novos produtos de cogumelos. Então ele traz que a principal impeditivo da atitude dos consumidores de compra e consumo inclui o medo de envenenamento, né? Porque é uma informação bastante disseminada, então se tem um certo receio de consumir o cogumelo por ter espécies, né, que são venenosas. E o preço também é um obstáculo, mas ele pode, ao mesmo tempo que o preço é um obstáculo, a gente fazendo a disseminação dessas características intrínsecas, como o sabor umami dos cogumelos, os benefícios positivos para a saúde e a sustentabilidade, a gente pode estar desenvolvendo essa cadeia de suprimentos, né? Trazer uma regulamentação também para essa área,
Uma educação pública, né, do consumo de cogumelos, que ele é uma alternativa ao consumo proteico de carne animal, e também iniciativas de informação. Isso deve ser útil para direcionar as preferências do consumidor a alternativas de carne contendo cogumelos, então. Alguns cogumelos selvagens eu trago aqui também, o cepe, o morel e o chanterelle. Sobre o valor nutricional, então, o champignon, o shiitake e o shimeji, eles apresentam excelente valor nutricional, pois apresentam alto teor de proteínas, lembrando, né, que essas proteínas dos cogumelos são de alto valor biológico, e fibras alimentares, além de conterem baixo teor de lipídios e, consequentemente, baixo teor de calorias. Há uma considerável quantidade de fósforo e os valores encontrados para ácido ascórbico, que é a vitamina C, não são expressivos, então a gente não pode considerar eles como uma fonte dessa vitamina. Eu trago aqui também a sugestão de leitura do valor nutricional dos cogumelos comestíveis, que a gente tem esse artigo. Aplicação na técnica dietética, então, eu falei um pouquinho antes para vocês que ele pode ser utilizado em saladas, molhos, risotos, massas, no estrogonofe, né? Tanto pode ser um estrogonofe vegetariano, vegano, à base de champignon ou de cogumelos, ou pode ser complementado também, né? O estrogonofe de carne tem o champignon que vai ali junto. Sopas, cremes, omeletes também para fortificar a quantidade proteica, recheios ou puros. Eles também grelhadinho ali, como eu trago nessa primeira foto, ali nas saladas, ali na foto de cima, e embaixo o estrogonofe vegano de champignon, de cogumelo. E segundo Araújo, em 2014, ela desenvolveu uma pesquisa e ela traz que o flavor, que é o sabor, né, é mais desenvolvido e intensificado quando a utilização de calor seco, ou seja, ele é assado, e de forma lenta, não o fogo muito alto. Eu trago aqui para vocês também alguns outros artigos de 2024 já, então bem recente, para vocês darem uma olhada se vocês tiverem essa curiosidade. Então, esse primeiro é uma visão sobre o valor nutricional e medicinal dos cogumelos comestíveis, um tesouro natural para a saúde humana. Esse segundo, um ecossistema IoT, que é a Internet of Things, centralizado de baixo custo para melhorar o cultivo dos cogumelos ostra. O cogumelo ostra é aquele cogumelo fungo que a gente conhece, né? Então, esse estudo traz um ecossistema da internet das coisas, que a gente chama, né? Internet of Things, que é a internet popular, onde a gente pesquisa as coisas e traz, então, uma maneira centralizada de fazer a produção em baixo custo para as pessoas. Nesse outro artigo, nesse primeiro, são aplicações de subprodutos comestíveis de cogumelos na alimentação e na saúde humana, então vai trazer algumas opções. E no segundo ali é os compostos bioativos, valores nutracêuticos e sua aplicação no desenvolvimento de produtos alimentícios de cogumelo ostra, que é o fungo também. Sobre as algas. As algas, então, elas não possuem raízes, caules, flores, sementes ou frutos. O corpo é o talo mesmo, então elas são consideradas talófilas. Quantidade de polissacarídeos, então, elas não são digeridos pelas bactérias intestinais dos humanos e assim podem ser considerados como fibras dietéticas. A quantidade de proteína, então, varia de 5 a 30% do peso seco. Os lipídios, eles representam de 1 a 5% do peso seco das algas, mas fornecem uma composição de ácidos graxos poliinsaturados, então ela é bem, a quantidade de lipídios é bem reduzida. Vitaminas é fonte do grupo B, C e E, e minerais, então, são ricos em iodo e cálcio. A utilização na técnica dietética, uma forma bem disseminada e que a gente costuma ingerir aqui no Brasil, é através dos sushis, né? Nas saladas e sopas, ou ele grelhado, como eu trouxe lá no outro prato, ele não é muito. O consumo não é muito utilizado aqui no Brasil, mas
Essa parte do sushi e da comida japonesa é mais comum de se consumir. Então aqui a gente tem os diferentes tipos de alga também, alga nori, wakame, kombu e hijiki. Eu trago também uma sugestão de leitura no potencial do uso desses extratos na agricultura sustentável. Então, também é uma prática, né, que está bastante em alta da agricultura sustentável, e esse estudo traz bastante, então, sobre o potencial desses extratos, né? E também as algas são utilizadas para o desenvolvimento de filmes comestíveis. Então, eu trago também esse trabalho lá da Federal de Santa Catarina sobre as algas para vocês darem uma lida e se aprofundar mais no material. Então é isso, obrigada. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, eu estou à disposição. Um abraço.